Tá, pessoal, vamos lá. Aula 4. Por que seria aula 4? Porque eu estou falando aqui em conteúdo. O primeiro conteúdo que a gente viu foi dilatação dos sólidos, depois a gente viu dilatação térmica dos líquidos e depois a gente viu a parte de calorimetria, até chegar na equação fundamental da calorimetria. Agora a gente vai trabalhar com trocas de calor, tá? Que é uma matéria bem... Os exercícios são um pouco extensos, só que são fáceis. Tem sempre a mesma metodologia que vai ser explicada agora. Então, por isso, aula 4. Lá no Classroom, a gente deve estar na aula 6, alguma coisa assim, tá? Porque daí foi pedido revisão, foi avaliação, essas coisas. Então, vamos lá. Trocas de calor. Dois ou mais corpos com temperaturas diferentes, quando colocados próximos um do outro ou em contato, trocam calor até atingir o equilíbrio térmico. Primeiro vamos lembrar o que é calor. Calor é a energia térmica em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. Então toda vida que eu tiver um corpo e eu colocar próximo dele um outro corpo com temperatura diferente, o corpo mais quente vai ceder calor para o corpo mais frio. E olha o termo que eu usei, calor, ou seja, o corpo mais quente vai ceder energia térmica para o corpo mais frio. Mas a energia térmica do corpo, quando ele sai de um corpo e vai para outro, a gente chama isso de calor. A gente usa a palavra calor para indicar a energia térmica em trânsito entre dois corpos, sendo que isso ocorre livre na natureza, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa transmissão de calor a gente vai ver nas próximas matérias ali em transmissão de calor, que pode ocorrer por condução, convecção ou irradiação, mas não é o caso aqui agora. Tá? E a gente já tinha visto também que eles trocam calor entre si e à medida que o corpo mais quente vai cedendo calor, ele vai baixando a temperatura e o corpo mais frio que vai recebendo essa energia térmica vai aumentando a temperatura. Até que vai ter uma hora que vai acontecer isso aqui, ó. O corpo mais quente vai baixando, o corpo mais frio vai aumentando e até que os dois atingem a mesma temperatura. Aí quando atingem a mesma temperatura, a gente diz que atingiu o equilíbrio térmico. Continuando aqui, ó. Se o sistema for termicamente isolado, o que é termicamente isolado? Não troca energia com o ambiente. Temos. O que eu estou querendo dizer isso? Ele diz que a somatória de todas as quantidades de calor tem que ser igual a zero. Por quê? Se eu tenho um sistema que um corpo tem 3 corpos, imaginem aí, tem 3 corpos. Um corpo perde 2.000 calorias. E o outro corpo, o corpo B, perde 3.000 calorias. Então o corpo A perdeu 2.000, o corpo B perdeu 3.000. E tem só mais um corpo C ali dentro desse sistema. O que tem que ter acontecido com esse corpo C? Ele é obrigatoriamente, num sistema termicamente isolado, ele tem que ter recebido 5.000 calorias. Ele tem que receber os 2.000 ou 3.000 do A e os 2.000 ou 3.000 que o B perdeu, estão entendendo? Se o A perder 2.000 e o corpo B perder 3.000, o C vai ter que receber esses 5.000, o 2.000 do A e o 3.000 do B. Isso por quê? Porque o sistema é eletricamente isolado, não vai sair calor dali de dentro para fora do sistema e também não vai vir calor de fora do sistema ali para dentro. E como as quantidades de calor perdidas são negativas, então o A vai perder 2.000 calorias, então vou botar a quantidade de calor menos 2.000 calorias. O B vai perder 3.000 calorias e essa quantidade de calor, como ele perde, é negativa. Automaticamente, se aqui perdeu 2, aqui perdeu 3, dá menos 2, menos 3.000. Aqui o C vai ter que receber esses 5.000, só que como ele recebe, ele é mais. Então se eu somar menos 2.000, menos 3.000, mais 5.000, essa soma sempre vai dar zero. Então somatórios, isso aqui é um símbolo de somatório. O somatório das quantidades de calor no sistema termicamente isolado sempre dá igual a zero. E é isso que nos facilita na hora da gente resolver alguma coisa que a gente quer numa mistura de vários corpos. Eu consigo misturar vários corpos, identificar a temperatura final que vai ter a mistura, eu consigo determinar um calor específico, eu consigo determinar uma unidade ou uma incógnita daquele meu exercício. Depois vocês vão ver. Ó, aqui ele relembra, ó, a quantidade de calor cedida por um é igual à quantidade de calor recebida por outro. Claro, por isso que dá zero, né? Porque como tem quantidade de calor cedida e recebida são iguais, no sistema termicamente isolado, e um é negativo, outro é positivo, se eu somar dá zero. E como que eu tenho esse sistema termicamente isolado aqui, ó, que não troca calor com o meio ambiente? Quando eu tenho um
calorímetro. O que é um calorímetro? Ó, o equipamento utilizado para medir as trocas de calor entre dois ou mais corpos é denominado calorímetro. Na verdade, o calorímetro não permite perda de calor para o ambiente, pois suas paredes são adiabáticas. Adiabáticas é que não permite troca de calor com o meio externo. Na verdade, o calorímetro ele é um aparelho que evita que o calor que está dentro saia e evita que o calor que está fora entre. Ele só permite troca de calor ali dentro dele, tá? Um exemplo prático assim da gente entender é uma caixa de isopor. Ela é um isolante térmico, então ela não deixa o calor sair e não deixa o calor entrar. Se eu misturar os objetos ali dentro, eles vão trocar calor entre si, vai valer isso aqui, né? Às vezes o próprio calorímetro pode entrar nessa troca de calor, ele pode absorver calor também ou ceder calor, né? Então, dependendo, se ele não for um calorímetro que a gente chama de ideal, né, que não recebe nem perde calor, ele pode também ser um desses elementos que absorva ou não o calor, tá ok? Continuando, vamos ver um exemplo, tá? Basicamente a matéria é só isso. O exercício, como é que a gente vai fazer? A gente vai misturar vários elementos dentro de um recipiente. Tá? Então, esse exercício ele funciona com 4 etapas. Primeiro, eu vou ler o exercício e vou anotar o nome dos elementos que participam da troca de calor. Eu simplesmente vou anotar os elementos que estão no exercício, que vão participar trocar calor entre si. Não vou anotar número nenhum, tá? Simplesmente anotar os elementos. Então, olha aqui, ó. Um calorímetro de capacidade térmica 3. Quando ele fala em calorímetro de capacidade térmica 3, quando ele dá a capacidade térmica do calorímetro, é porque o calorímetro vai absorver calor. Então o calorímetro vai participar da troca de calor. Se ele falasse assim, ó, um calorímetro ideal, aí quer dizer que o calorímetro não participaria da troca de calor, ele não seria um elemento aqui, ó. Mas como ele dá uma capacidade térmica desse calorímetro, quer dizer que esse calorímetro vai participar da troca de calor. Então eu escrevo aqui no meu caderno, ó, calorímetro, vai ser um dos elementos. Contém 27 gramas de água. Então, dentro desse calorímetro tem 27 gramas de água. Então, eu tenho calorímetro e tenho a água. A 0 graus. Um pedaço de latão de 15 gramas de massa a temperatura de 80 foi mergulhado na água. Então, ele pega um latão e joga dentro dessa água que já estava dentro do calorímetro. Então, o outro elemento é o latão. O equilíbrio foi atingido a 3,6 graus Celsius. Calcule o calor específico do latão. Deu, não tem mais elemento algum. Eu tenho o calorímetro, a água e o latão. Aí eu faço uma tabela M vezes C, MCTFTI. E faço esses quadriculados aqui, ó. Por que eu boto nessa sequência? Porque aquela fórmula da quantidade de calor, lembra, ó, é M vezes C vezes TF menos TI. E eu vou aplicar essa fórmula aqui. Então eu faço MCTFTI. Então o segundo passo é desenhar essa tabela. Fazer uma tabela de 4 colunas, né? Aqui, como eu tenho 3 elementos, vão ter 3 linhas. E aí eu boto aqui MCTFTI, tá? Esse seria o segundo passo. O terceiro passo seria ler novamente o exercício e preencher toda a tabela. Não pode ficar nem um quadrinho vazio. O que ficar vazio vai ter que ser o meu X, vai ter que ser a minha incógnita aqui, ó, que eu vou achar o valor, tá? Então vamos lá, ó. Um calorímetro de capacidade térmica 3. Tem lugar para preencher a capacidade térmica aqui nessa tabela? Não tem. Só que eu sei que capacidade térmica é M vezes C. Então, onde eu tenho M vezes C na tabela, eu boto o valor da capacidade térmica, que é 3. Que, se vocês lembrar a fórmula, vocês têm uma fórmula da matéria anterior, que o C maiúsculo é igual a M vezes C minúsculo. Então, M vezes C minúsculo é igual a capacidade térmica. Então, se a capacidade térmica é 3, quer dizer que o M vezes C é 3. Então, um calorímetro de capacidade térmica 3, eu preencho nos dois o mesmo valor, uma vez só. Contém 27 gramas de água a 0. Então, a massa da água é 27 e a temperatura inicial da água é 0. Olha, a água está dentro do calorímetro a 0. Se a água está dentro do calorímetro a 0, quer dizer que o calorímetro também está a temperatura de 0, porque eles já estão em equilíbrio térmico lá, né? Se ela já está lá. Então, eu vou botar que a temperatura inicial do calorímetro também é 0. Um pedaço de latão de 15 gramas de massa, a massa do latão eu boto aqui, ó, 15, ó, latão, massa, a uma temperatura de 80 foi mergulhado na água. Então, o latão que está a uma temperatura de 80, ó, ele é mergulhado na água. Aí ele diz assim, ó, o equilíbrio foi atingido a 3,6. Olha, eu tinha o calorímetro e a água aqui a 0 e eu tinha um latão que eu joguei na mistura a 80. O que vai acontecer? O latão vai ceder calor para a água
e vai baixar a temperatura. E a água vai receber calor e vai aumentar a temperatura, até que eles atingem o equilíbrio térmico, fiquem na mesma temperatura. E ele fala que o equilíbrio térmico aqui foi atingido em 3,6. Na tabela aqui, a temperatura final é sempre igual para todos eles, porque no final a temperatura final vai ser de equilíbrio térmico, que no caso aqui ele disse que era 3,6. Aí ele pergunta assim, ó, calcule o calor específico do latão. Então ele quer o C, que é o calor específico do latão. Eu vou botar X aqui onde tem esse ponto de interrogação. Faltou preencher algum lugar na tabela? Faltou. Ele não falou em momento algum aqui quanto é que era o calor específico da água. Se vocês forem fazer essa tabela, a gente preencheu tudo aqui. Só que o calor específico da água ele não deu e a gente não tinha preenchido, porque vocês têm a obrigação de saber que o calor específico da água é 1. Esse é o terceiro passo, preencher a tabela. Depois que eu preencher a tabela, eu vou para o último passo, que é esse aqui, ó. Somar as quantidades de calor e igualar a 0. Então o que eu fiz, ó? Quantidade de calor do calorímetro mais quantidade de calor da água mais quantidade de calor do latão tem que ser igual a 0. O que é a quantidade de calor? M vezes C vezes TF menos TI. Então vai ficar 3, ó, M vezes C é 3, TF é 3,6 e TI é 0. Mais 27, M vezes C vezes TF menos TI, 3,6 menos 0. Mais M vezes C vezes TF menos TI, 15 vezes X ou C aqui, porque eu quero saber, TF menos TI igual a 0. Aí eu resolvo, ó, 3,6 menos 0 é 3,6, vezes 3, 10,8. 3,6 menos 0 dá 3,6, 3,6 vezes 27 dá 97,2, positivo. 3,6 menos 80 dá menos 76,4, né? Vezes 15 aí eu boto menos, porque aqui vai dar negativo esse ΔT, porque esse aqui é o que vai perder o calor, né? Que é o latão que estava mais quente. Menos 1146C igual a 0. Aí o que eu faço? Somo o que não tem C, ó. 10 mais 97,8 dá 108. Passa esse aqui para o lado de lá da igualdade, fica positivo. E aí eu vou passar esse aqui dividindo depois, ó. Aqui tem uma barrinha que está apagada, mas está dividindo, ó. Vai ficar 108 dividido por isso aqui, que vai dar 0,094. Como eu achei foi o calor específico do latão, a unidade é caloria por grama grau Celsius. Basicamente é isso. Leia o exercício, anota os elementos que participam da troca de calor. Segundo passo, desenha a tabela. Terceiro passo, leio o exercício e preencho a tabela. E quarto passo, aplico essa soma aqui, ó. Dependendo da quantidade de elemento aqui, o exercício vai ficando maior, ok? Aí em seguida vocês vão ter uma lista não muito extensa, ó, com 6 exercícios nesse estilo para fazer. Todos eles vão ter tabela, todos eles vocês vão ter que aplicar esses 4 passos, tá ok? Aí vocês vão me entregar vocês vão olhar no Classroom lá, vai ter a data da publicação. Como eu estou publicando esse vídeo na segunda-feira, provavelmente eu vou pedir para entregar na sexta, não vou pedir para entregar na quinta, tá? Valeu, obrigado.